paz do Senhor a todos que nos acompanham através do nosso canal no YouTube ou no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, hoje estamos aqui para apresentar um resumo breve de nossa última lição deste segundo trimestre do ano de 2015, onde estamos estudando sobre o tema Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Nossa lição de hoje é a ressurreição de Jesus. Façamos, portanto, a nossa leitura bíblica diária da nossa lição de hoje, que está em Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 8, que assim nos diz: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Em nossa última lição, tratamos sobre a morte de Jesus. Em nossa lição de hoje, a última desse trimestre, conforme já dissemos, nosso comentarista, pastor José Gonçalves, nos convida a olharmos para o Evangelho escrito por Lucas, o médico amado, a fim de observarmos como se deu a gloriosa ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entretanto, antes de tratarmos diretamente acerca da ressurreição do Senhor, acho conveniente relembrarmos as circunstâncias em que o Mestre voltou à vida terrena. Ao examinarmos as Escrituras, percebemos que desde a prisão de Jesus, ocorrida no jardim do Getsemane, numa quinta-feira à noite, os apóstolos de Cristo foram marginalizados. Com a morte do Senhor ocorrida na sexta-feira, fica nítido nas Escrituras Sagradas que a perseguição aos apóstolos se agravou ainda mais, a ponto de João, capítulo 20, versículo 19, nos informar que já no domingo, ou seja, apenas 3 dias após a morte do Senhor, os apóstolos sentiam-se pressionados de tal forma que achavam-se trancados numa casa com medo dos judeus. Então concluímos que o ódio que os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham por Jesus parece não ter acabado nem com a morte de Cristo na cruz. Até porque, ao ser crucificado, Pilatos mandou fixar uma placa que fora posta em cima da cruz de Cristo, onde nos 3 idiomas mais conhecidos daquela época, ou seja, no idioma hebraico, no idioma grego e latim, estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E essa atitude de Pilatos desagradou os opositores de Cristo. Mateus 27, 62 a seguir, então vai nos dizer que tão logo souberam que José de Arimateia havia pedido o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos, tendo-o sepultado em um túmulo de sua propriedade, aberto numa rocha, os principais dos sacerdotes e os fariseus imediatamente foram à casa de Pilatos, para lhe pedirem a designação de um grupamento de soldados romanos, a fim de guardarem com
segurança o sepulcro onde estava o corpo de Jesus. Pois esses opositores de Jesus se lembraram que Cristo, numa de suas pregações, havia dito que ele seria morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Pilatos atendeu àquela solicitação e designou para tanto um grupo de soldados para vigiarem o sepulcro onde Jesus havia sido posto. Estando já no sepulcro, os soldados, acompanhados dos principais dos sacerdotes e fariseus, que eram os opositores de Jesus, após constatarem que o corpo de Cristo ali estava, selaram a pedra. Estas coisas ocorreram no sábado, um dia depois da morte de Jesus. Mateus 28 nos diz que no dia seguinte, no despontar do domingo, primeiro dia da semana, um anjo do Senhor desceu do céu, foi até o sepulcro e removeu a pedra e o selo que ali havia sido posto, provocando um terremoto. Após o anjo do Senhor ali permaneceu assentado sobre a pedra que ele havia removido da porta do sepulcro. Os soldados romanos que até então guardavam o santo sepulcro, vendo essas coisas, tiveram medo do anjo do Senhor e ficaram muito assombrados e como mortos, sem nada poderem fazer para impedir a ação angelical. Ninguém no universo inteiro poderia impedir o retorno do Filho de Deus à vida. Assim, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou gloriosamente. O evento da ressurreição de Cristo foi tão essencial para a salvação dos seus seguidores quanto foi a sua morte na cruz, pois é pela união com a ressurreição de Cristo que o nosso corpo mortal será transformado num corpo imperecível no último dia, conforme nos afirma Romanos 6:5. Romanos 8:11 nos declara que a ressurreição de Cristo foi realizada por Deus, mediante a operação do Espírito Santo. Deste modo, podemos afirmar que ao receber o Espírito Santo, o servo e a serva de Deus recebem o penhor, ou seja, a garantia de que na vida de Cristo, estes também terão novos corpos ressuscitados, da mesma maneira como Jesus teve. Bem, aí abre-se uma discussão a respeito do estado em que se dará a ressurreição dos salvos em Cristo, pois há pessoas que morreram com 15 anos de idade, há outros que já morreram com 100 anos de idade, até 100 anos de idade. A pergunta que se faz é que idade os salvos terão ao ressuscitar? Esta é a pergunta. Quantos anos terão aqueles que irão ressuscitar naquele dia? Bem, esta é uma pergunta que os teólogos respondem das mais variadas maneiras possíveis. Apenas para termos uma dimensão da dificuldade que envolve essa questão, esse tema, lembro aqui a opinião dada por Agostinho. Agostinho pensava que todos os salvos ressuscitarão com a idade de 33 anos, ou seja, terão a mesma idade que Cristo tinha quando ressuscitou, não importando a idade que possuía quando morreram. Eu penso que essa questão só será esclarecida no momento da ressurreição. Entretanto, acho importante lembrarmos aqui o texto da primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, onde o apóstolo Paulo compartilhou com todos nós a revelação de que, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Este versículo nos permite afirmar que o deficiente visual, o tetraplégico, o surdo, o mudo, ou a pessoa que foi acometida de qualquer outra deficiência física ou doença grave nesta vida, que fizer parte do grupo dos salvos por Cristo, naquele dia ressuscitará com um corpo glorioso, livre de doenças, livre de deficiências,
e estará, portanto, livre de todas as mazelas desta vida, com as quais o corpo físico conviveu durante a vida, ou parte da vida, da sua vida. A ressurreição de Cristo é a garantia de que todos os mortos também ressuscitarão e terão um corpo glorioso tal como o dele, que não necessitará de alimento físico para manter-se, e também não terá as necessidades que nós temos. Ao tomarem conhecimento da ressurreição de Cristo, através do testemunho dos soldados romanos que haviam sido designados para vigiarem o Santo Sepulcro, as autoridades judaicas daquele tempo deram grande soma de dinheiro àqueles soldados, recomendando a eles para dizerem que Jesus Cristo não havia ressuscitado, conforme eles viram, e sim que na noite de sábado, enquanto eles dormiam, os discípulos de Jesus furtaram o corpo do Mestre. Todos nós, na atualidade, sabemos que uma pessoa minimamente esclarecida terá toda a condição de analisar e concluir as passagens bíblicas. E tudo isso apontará para o fato de que Cristo verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Se o Senhor Jesus tivesse aparecido a apenas uma ou duas pessoas após a sua ressurreição, alguém poderia, com razão, desconfiar que a ressurreição dele poderia ser uma farsa. Mas Jesus não comprovou sua ressurreição a apenas duas pessoas, uma ou duas pessoas. O que vemos na Bíblia é que por 13 vezes Cristo demonstra sua vitória sobre a morte, sendo que em uma dessas 13 aparições de Cristo que comprovam que ele ressuscitou, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo foi visto de uma só vez por mais de 500 pessoas numa reunião. Assim, cabalmente, a ressurreição de Cristo é um fato incontestável, a ponto de sermos bem-aventurados, porque não vimos com nossos olhos físicos ainda, mas temos certeza de sua gloriosa ressurreição. E esta certeza deve ser escondida no local mais seguro possível de nosso coração, sabendo que um dia também passaremos por esse maravilhoso processo, se a morte nos acometer. Ao receber Jesus como único e suficiente Salvador, toda pessoa deve ser ligada a Cristo pelo batismo nas águas. Em seguida, receberá o penhor do Espírito, que é a garantia da nossa união com o Senhor. Após ressuscitar, Jesus esteve com seus discípulos pelo espaço de 40 dias. Depois foi assunto ao céu. A qualquer momento, Jesus trará de volta do paraíso todos aqueles e aquelas que aqui no mundo o serviram em todos os tempos, os quais, antes do arrebatamento, terão seus corpos físicos ressuscitados, com um corpo glorioso e incorruptível. Aqueles que estiverem vivos também receberão esses novos corpos. Romanos 8:23, finalizando, nos faz entender que nesse momento se concretizará nossa adoção de filhos, pois teremos um corpo igual ao do Senhor Jesus. Conservemos esta viva e maravilhosa esperança. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós temos exposto a Tua palavra nesta última lição deste segundo trimestre do ano de 2015 e queremos rogar a Tua bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos que nos acompanham semanalmente no nosso programa. Querido Pai, continue dando graça, assim como o Senhor deu graça durante todo este trimestre aos professores, aos irmãos que nos acompanham, aos alunos que acompanham o nosso programa como forma de subsídio para acompanharem a lição da escola, na lição propriamente dita. E nós queremos rogar a Tua bênção, que a bênção, Senhor,
da salvação eterna, que a bênção da redenção eterna, meu Deus, e agora a ressurreição do Senhor esteja vívida em nossas mentes e em nossos corações, que possamos permanecer firmes, Senhor, até o grande e maravilhoso dia da Tua volta, quando então poderemos reencontrar todos os nossos irmãos que um dia aqui viveram e já não estão mais conosco, estão contigo, Senhor, estão no paraíso, desfrutando das bênçãos gloriosas que o Senhor já tem preparado para todos eles e para todos aqueles que amarem a Tua maravilhosa vinda. Meu Deus, nos ajude a permanecermos fiéis a Ti e a Tua palavra. É a nossa humilde oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Nós chegamos ao final do nosso programa, mas queremos convidar você, para que na próxima semana nos acompanhe, esteja conosco. Estaremos aqui, se Deus nos der vida e saúde, para iniciarmos um novo trimestre das nossas revistas da CPAD, Revista Lições Bíblicas, e nesse trimestre que vem, a partir do próximo programa, estaremos falando sobre a igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. E a nossa primeira lição do próximo programa será uma mensagem à igreja local e à liderança. Você não pode perder. Estamos indo embora. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor!